E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou Geraldo Teixeira, né? Pra quem não me conhece. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente que, na verdade, ele tem a ver com a minha história. Hoje eu vou contar pra vocês como foi minha experiência de viver homofobia, de sentir a homofobia. Esse vídeo, ele serve, na verdade, o meu objetivo com ele é para poder incentivar e ajudar os jovens, né, como eu, que ainda tenho 22 anos, a compreender a importância dos seus direitos e a importância de não deixar a sociedade deixar as coisas assim por deixar. Deixar que elas façam isso com você, que as pessoas façam isso com você. E eu vou contar a minha história para vocês. É uma história um pouquinho grande, mas eu vou tentar ser um pouco sucinto. Desculpa os barulhos, porque eu estou gravando de dia, normalmente eu gravo de noite, que eu quero postar esse vídeo o quanto antes. Primeira coisa, eu quero deixar bem claro para vocês que a minha história é uma história de quem é privilegiado. Uma história de quem estudou numa escola que tinha certos privilégios, tinha uma escola, infelizmente, que não tinham muitas pessoas negras, uma escola central da região onde eu moro, mas era uma escola pública, era uma escola que sempre teve mais oportunidades e tudo mais, por isso que meus pais sempre me levaram para estudar na região central, eu moro na região periférica. Então assim, eu entendo meu privilégio, principalmente por ser branco. Então, a minha história é com relação à realidade que eu tinha, mas o conselho que eu vou te dar talvez possa ser encaixado em diversas realidades. Quando eu estava no ensino médio, no começo, isso antes do ensino médio, começo do ensino, final do ensino fundamental para o ensino médio, tem aqueles colegas, né, que acompanham a gente todo o tempo, né, e acompanhou um grupo de meninos nessa época que fazia parte ali da sala, que sempre acompanharam eu nas salas que eu passava. E esse grupo de meninos sempre foram muito escroto. E uma das coisas um dos momentos que eu não gostava, na verdade, era da educação física. Mas eu vou explicar pra vocês porque eu não gostava da educação física. Porque a educação física, pra mim, eu sempre tive vontade de fazer esportes. E quando eu resolvia fazer a educação física, vinham esses meninos e sempre riam da forma que eu fazia o saque ou alguma coisa do tipo. E aquilo me incomodava muito, muito, me doía muito. E eu sinto muito até hoje por não ter feito algo por aquilo naquela época. Por não ter falado, não, eu vou fazer educação física, eu vou ignorar essas pessoas, eu vou fingir que elas não existem, para que eu faça o que eu gosto. Mas naquela época eu não fiz. Ainda bem que na escola a gente tinha a opção de fazer jogos de tabuleiro, as coisas, então eu sempre ficava jogando tabuleiro, eu sempre ficava junto com as meninas jogando tabuleiro. E naquela época foi quando, nesse período do ensino médio, do pré-ensino médio para o ensino médio, foi quando eu compreendi minha orientação sexual, eu sou gay. E pra quem não sabe, prazer, tô solteiro, tá, gente? E naquela época eu já tava compreendendo a minha questão de orientação sexual, mas era muito complexo minha relação com a minha família, com meus pais, pela questão da religião, pela questão da sociedade, como eles pensam. Mas já estava muito difícil dentro de casa. Na escola esses meninos faziam comigo. E eu não esqueço de uma situação que isso é uma das coisas que eu sinto tão à vontade na faculdade onde eu estudo. Porque na faculdade onde eu estudo não existe aqueles banheiros coletivos. É banheiro individual. Graças a Deus eu consegui sair dessa situação de medo. Mas o que acontecia? Eu entrava no banheiro, às vezes, né, pra fazer um xixizinho, né, comum. E aí os meninos entravam na hora do recreio e começavam a fazer barulhos, batiam na minha porta. E, assim, era uma coisa muito ruim. Aquelas coisas todas me faziam ficar com medo. E eu tomei um medo de ir no banheiro, gente. Eu não ia fazer o número 2 de jeito nenhum na escola, porque eu tinha muito medo, muito medo.
E assim, vou ser sincero pra vocês, olha pra vocês, é uma coisa tão simples, meus pais nem sabem disso. Eu tinha tanto medo que quando eu fiz, assim, acostumei depois, né, que eu percebi que tudo bem, foi tão libertador, porque agora eu brinco, eu vou em congressos, né, então assim, tem que ir em banheiro assim. E eu sou tão de boa hoje, mas naquela época aquilo me prendeu tanto, assim, gente, que até hoje eu lembro daquela sensação. E aquilo doía muito, porque eu tinha medo, medo. E eu sempre ia no banheiro, no intervalo de aula, eu pedia para ir no banheiro, mas eu quase nunca ia no banheiro, porque eu nunca gostei de ir no banheiro durante as aulas. E o horário que eu podia ir era no recreio. E eu não ia, porque eu tinha medo. Então, passado, né, essas situações todas, tudo isso que eu contei pra vocês que acontecia comigo, na época da escola, eu tive uma situação muito chata, que essa foi a última gota de todas. Foi quando a gente tinha começado os smartphones, naquela época, quando lançou isso, lançou o WhatsApp. E com o WhatsApp veio os grupos, né, as pessoas começaram a criar grupos. E com isso, criaram um grupo da sala. Só que era assim que acontecia nesse grupo. O pessoal conversava normal. Se eu mandava uma mensagem, os meninos começavam a mandar mensagens de pessoas transexuais, tipo, xingamentos de gay, essas coisas, sabe? E, sabe adolescente, escroto, que não sabe o que tá fazendo? Era isso que eles faziam, né? Um desserviço, né? Porque, gente, umas coisas assim, nada a ver. E isso estava acontecendo com frequência. E eu, na época, né, ainda bem que lançaram essa função de print. Prints são bem complicados, se a gente for pensar bem. Bom, e aí eu comecei a tirar prints daquelas situações, porque aquilo estava me incomodando muito. E eu já imaginava, né, eu pensei comigo assim, eu vou tomar uma providência, porque eu não vou ficar quieto com isso. Se for preciso ir na justiça para fazer alguma coisa, eu vou fazer. Então, aconteceu isso, né, eu tirei os prints e fiquei muito mal. Aí, na escola, tinha um projeto chamado Poupança Jovem. Através desse projeto, tinham pessoas do direito e da área de psicologia. O núcleo Pouso Alegre, onde eu estudava, da escola onde eu estudava, era um núcleo que tinham duas moças, eu quero agradecer muito a elas, porque foi graças a elas que eu consegui ficar livre daquilo, sabe, gente? Mas vamos continuar a história. Bom, essas duas moças que fazia parte desse projeto Poupança Jovem, eu sentei com elas, expliquei pra elas o que estava acontecendo. Elas ficaram assustadas, né? Porque, tipo, nossa. E eu falei pra elas, eu tenho provas, prints, e eu queria primeiro perguntar pra vocês o que eu posso fazer, né? De acordo com a lei ou algo do tipo, o que eu posso tomar de providência. Dito isso, eu mostrei pra elas, né, o print, tudo, elas falaram que iam ver o que elas podiam fazer. Alguns dias depois, não lembro se foi no dia seguinte ou foi alguns dias, eu não lembro mais todos os detalhes assim específicos. Elas me chamaram, conversaram comigo, e eu não lembro se foi o moço responsável pelo poupança, foi naquele dia junto, eu lembro que ele estava junto, e eu mostrei pra eles os prints, tudo, e ele explicou pra mim que ia tomar uma providência, se eu autorizava, tudo mais. Lógico, eu ia autorizar. E eu falei pra ele, eu tô cansado, né? Naquele momento, gente, eu tava exausto com aquela situação, aquilo me corroía cada vez mais. Então, não lembro se foi no dia seguinte, ou não eu lembro que a situação foi assim. Logo depois, eles chamaram esses meninos e conversaram com eles, mostraram pra eles o que eles estavam fazendo de errado de acordo com a lei. Além disso, explicaram pra eles que no Poupança Jovem existiam algumas regras e que se eles não obedecessem aquelas regras, e no caso eles estavam violando algumas regras, eles iam perder o benefício do Poupança Jovem. Quem não entende o que é o Poupança Jovem, procura no Google, mas era um projeto da escola, do governo de Minas Gerais, que tinha a ver nas escolas estaduais. Depois desse dia, gente, foi a mesma coisa de tudo que aconteceu ter apagado. E acabou. Pararam de me perseguir, pararam de correr atrás de mim, pararam de ficar falando as coisas pra mim. Sabe? Parou com aquela perseguição, com aquelas coisas todas. Eles vieram, acho que até pedir desculpa, eu não lembro mais. Acho que algum deles vieram me pedir desculpa, que não sabia que estava me afetando. Me poupe, né, gente? Até hoje eu lembro de vocês, tá?
Passamos por cima tudo, mas se não fosse eu ter feito isso, talvez vocês teriam feito pior comigo. E depois disso, acabou, gente, acabou, de verdade. E além disso, uma das coisas que eu percebi depois que aconteceu isso, meio que teve uma situação geral que os meninos da escola pararam de ficar fazendo isso. E a escola onde eu estudei acolheu muitas pessoas LGBTQIA+. É uma escola que sempre abraçou essas pessoas. Eu sei que tem muitos pais que levaram essas crianças pra lá porque sentiram que elas seriam mais seguras naquele ambiente. Se não fosse esse projeto, e depois a escola também ter abraçado essa situação toda que aconteceu, talvez a minha realidade teria sido diferente. E muito obrigado por vocês estarem na minha vida naquele momento. E eu só tenho a agradecer. Tive que dar uma pausa aqui, porque, secar os olhos que a gente chora depois. Bom, você que tá passando por isso, ou que já passou, entenda uma coisa. Não deixe quieto as coisas, sabe? Uma coisa que eu aprendi na minha história é que existem pessoas que vão te ajudar. Existem algumas situações de leis, existem várias variáveis, que podem te auxiliar a combater o preconceito, a discriminação de uma forma correta, da sociedade nossa. Então, procure pessoas que realmente vão te ajudar. Hoje, com as redes sociais, uma coisa que eu guardei pra mim e nunca mais esqueci: tenha provas dessas situações. Hoje nós temos como gravar o áudio, tem como gravar vídeo, tem como tudo isso. Sempre alguém que vai te ajudar. Não deixe isso pra lá. Corra atrás dos seus direitos de verdade. Você faz parte da comunidade. Você faz parte dessa Constituição. Corra atrás disso. É o conselho que eu tenho que te dar. Eu tô gravando esse vídeo, expressar o que eu senti e também mostrar pra vocês terem orgulho de quem vocês são. Tenham orgulho. Levanta essa cabeça. Não ouçam o que os outros dizem sobre vocês, que Deus não gosta de vocês. Eu vou falar essa parte, gente, porque faz parte da minha história e quem eu sou. Eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa espiritualista. Eu acredito que existe algo maior. E eu sei que Deus colocou na minha vida muitos anjos. E essas pessoas eu considero como anjos que me ajudaram, que me fizeram passar por cima de tudo isso de uma forma ética e o mais correto possível. E você que está aí desse lado, tenha fé que você vai conseguir. Você vai conseguir achar alguém que vai te ajudar. Tenha orgulho de quem você é. Porque você não é menos que ninguém. Se o fulano tem direito, você também tem. Corra atrás. Não deixe passar. Não deixe aquilo te oprimir, o preconceito te destruir, o preconceito te oprimir. Tudo que as pessoas dizem ou julgam sobre você, não deixe. Hoje, nós estamos construindo cada vez mais a comunidade. Cada vez mais estamos crescendo. Com muitas falhas, isso com toda certeza. Mas temos no fim o objetivo de lutar pela liberdade, de poder ser quem nós somos. Eu sou Geraldo Teixeira e esse foi meu depoimento a um pedaço da minha história. Espero que ajude você aí. Um grande beijo e celebre o orgulho de ser LGBTQIA+. Celebre a diversidade.